Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Tiozão. Como você já sabe, sempre de segunda a sexta às 19 horas, com assunto do cotidiano importante para o nosso dia a dia. Te peço, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e vamos direto ao assunto. Olá, Daniela, tudo bem? Tudo bom, Diogo? Felizmente, muitíssimo bem. E qual é o nosso assunto de hoje? Hoje temos um assunto peculiar, viu, Diogo? Bem peculiar. Do Metrópolis, homem que declarou insanidade em processo criminal é eleito prefeito. O Ministério Público do Rio Grande do Sul acusou Joel, que então candidato, de participar de esquema de desvio de recursos. O político, que foi eleito prefeito de uma cidade do Rio Grande do Sul de 2004 e reeleito em 2008, apresentou à Justiça um laudo psiquiátrico em 2022 que constatou que ele era insano. O documento dá diagnósticos de transtornos graves e incuráveis que o tornam inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito e de autodeterminar-se. Você entendeu? O sujeito se elege em 2004, se reelege em 2008, portanto, fica de 2009 até 2013, né? Como prefeito, final de 2013, porque em 2009, 12, né? 2012, eu viajei. Como prefeito, comete ilícitos, ou pelo menos é acusado de cometer ilícitos, me parece que é acusado, a ponto de ser condenado. Mas ele mostra para a justiça que, da época como prefeito, portanto, na atividade política, era um incapaz. Um incapaz, ou seja, foi vítima da sua ingenuidade e da má-fé de outras pessoas. Porque o ilícito aconteceu, está no processo. Mas como ele era um incapaz, ele não pode ser condenado. E tudo ficou como estava. Tá. Vamos aceitar, ok. Só que daí, ele vira, agora, em 2024, isso foi em 2022, como você disse. Em 2022, o laudo psiquiátrico o que foi acontece? apresentado. Demora 10 anos, o processo, aquela coisa toda lenta que a gente sabe no Brasil. Quando está na hora de ficar perigoso para ele de ser condenado, ele consegue um laudo se dizendo incapaz e, portanto, não é condenado. 2 anos depois, o incapaz, autoproclamado incapaz, se apresenta como candidato. E a Justiça Eleitoral é provocada porque, aí que é importante, seus concorrentes levaram esse assunto para a Justiça Eleitoral. Porque num primeiro momento poderia parecer, mas também a Justiça Eleitoral não sabia, porque isso ocorreu tudo na Justiça Criminal e depois ele veio na Justiça Eleitoral e protocolou seu pedido. Mas os concorrentes mostraram tudo isso e a Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, disse que isso não era motivo para torná-lo incapaz de ser candidato. Deu para entender? E foi eleito. Foi eleito. Vale destacar, foi eleito. Foi eleito. Você entendeu? Eu não entendi. Sinceramente, não dá para entender. Não dá para entender uma coisa dessas. Não dá para entender um país que tenha tanta regra, tanto impedimento, tanta proteção para o eleitor, tanta dificuldade para os gastos que o prefeito vem a cometer, tantos controles. Olha, quem vê o que é a vida de um candidato, a burocracia que é, preencher toda a documentação, arrumar todas as certidões assim, em alguns casos tem que ter certidões da década de 60, dependendo da idade do candidato. E essa certidão da década de 60, sabe quanto tempo tem que ela dura? 30 dias. Então, se o cara vai ser candidato de novo, ou se passou 30 dias da certidão que ele tirou quando ele vai entregar no tribunal, não vale. Tem que tirar outra certidão da década de 60, que não pode mudar mais, tá certo? Então, toda essa burocracia para proteger o eleitor não consegue dizer que um sujeito incapaz de ser condenado, porque ele era incapaz na hora de assinar despesas ilegais, pode ser candidato e nada pode impedi-lo de ser candidato, se eleger e voltar a ser prefeito. Como se diz, né? Voltar para a cena do crime. Absolutamente inocente, porque ele é incapaz. É isso. Minha conclusão é uma só.
Não adianta você criar esse mundo de regras dizendo que você vai proteger pessoas, tornar uma inelegível, tornar outra não sei o quê, negar registro de candidatura aqui e ali e, no fundo, deixar essas coisas escaparem. Quanto mais se cria essas regras, essas confusões, mais se abre espaço para absurdos como esses. Acho que nem só isso, né, Diogo? Mas a gente vê que no país inteiro as pessoas estão mais acompanhando mais a política, falando que querem limpar, né, renovar e tudo mais. Mas chega num momento desse, as pessoas também... Agora, eu tenho aqui um palpite. Não posso afirmar, porque eu não conheço ele pessoalmente, mas eu tenho aqui um palpite, Daniela. Ele não tem nada de incapaz. Eu tenho certeza. E aí que está a coisa. O eleitor, eventualmente, não tem a dimensão do crime cometido. E talvez a dimensão propriamente não seja grande, e o eleitor fala, ele, enquanto prefeito, foi bom, eu quero ele como prefeito de novo. Na minha interpretação, quem tem o poder de recusar ou não o candidato é o próprio eleitor. O que não pode é aceitar que ele use um lado, tudo indica, irreal, para se mostrar incapaz perante a justiça penal, para não ir para a cadeia, e daí poder, inclusive, perder a elegibilidade para poder ser candidato e se eleger. Então, minha impressão é que ele não é incapaz e talvez até tenha conseguido, talvez não, conseguiu convencer os seus eleitores de que ele vai fazer uma ótima administração. O que não pode é dizer que a nossa legislação eleitoral está nos protegendo dos absurdos. Isso, com certeza, não está. E você, o que acha disso? Já viu absurdo maior? Conta aqui pra gente. E até amanhã, 19 horas. Até lá, Daniela. Até lá.